Olá a todos, boa tarde, espero que todos estejam bem. Falaremos nesse vídeo sobre a análise de consistência das informações que são disponibilizadas pelo meu rastreador para a realização da análise estatística, né, para projetar setups para o robô Full Flux, ok? Então, em outras palavras, a gente vai ver se as informações que são fornecidas pelo rastreador são informações que são úteis, são válidas ou não. Antes de assistir o vídeo atual, eu sugiro que, se você não assistiu a análise estatística para day trade, estratégias para tape reading, assista esse vídeo antes, tá? Porque senão você não vai entender muita coisa que eu vou falar aqui nesse vídeo. O vídeo está lá no meu canal também no YouTube. Então, só para contextualizar, né, o motivo pelo qual eu desenvolvi essa questão e nós estamos analisando, né, essas informações é pelo seguinte. O robô Full Flux, ele se trata de um robô que tem a sua tomada de decisão baseada na agressão e no book de ofertas, né? Mas as corretoras no Brasil, né, e no mundo não salvam as informações da agressão e do book de ofertas para a gente ter acesso ao histórico. Eles salvam apenas 4 informações, que são essas: a mínima, a máxima, a abertura e o fechamento. Tá? Então são essas as informações que as corretoras nos disponibilizam para fazer backtest e tudo mais. E outro detalhe importante é que é de 1 em 1 minuto. Tá? Percebam, 10 e 19, 10 e 20, 10 e 21 e assim sucessivamente. Né? Já com a base de dados criada pelo meu rastreador, perceba que as informações são de 5 em 5 segundos, olha só. Né? E eu tenho o preço. Eu posso até desenhar os candles aqui, fechando de 1 em 1 minuto, né, fazendo a máxima com base nesse preço, a mínima, abertura e fechamento de cada candle, porque é uma série temporal, né? E nós temos o horário, o saldo agressor do último minuto fechado mais o último minuto aberto. Expliquei isso no último vídeo. E nós temos o book de ofertas, de 5 ticks acima, 5 ticks abaixo. No caso do dólar, 25 pontos, aliás, 2,5 pontos acima, 2,5 pontos abaixo. No caso do índice, 25 pontos acima, 25 pontos abaixo. Com base nas informações fornecidas aqui na planilha, no meu rastreador, que eu importo aqui na planilha, eu criei uma baita base de dados aqui, né, com uma grande análise aí, ó, para saber se entrar agressão X, Y, book, Z, eu entro comprado ou entro vendido, qual seria o meu stop loss, o meu take profit. Se é o stop loss numa operação de compra, eu tenho que pegar o meu stop loss 5 aqui e deduzir do meu preço de entrada. Se for uma operação de venda, eu tenho que somar, né, acrescentar o meu preço de entrada, porque o stop é acima num preço de venda e abaixo num preço de compra. Então tudo isso, tá, é analisado aqui. Tá? Inclusive, se eu tenho uma informação falho, o que seria uma informação falho? Se em 1 minuto não pegaria o meu stop loss, por exemplo, porque não deu informação nenhuma aqui. Eu analiso até 2 pontos acima no dólar. Então, olha assim, pegou o 5,667, vamos supor uma venda, né? Pegou o 5,5 e esse aqui é um stop loss, por exemplo, tá? Pegou o 5,667? Não, não pegou. Pegou o 5,667 e meio? Não. E o 68? Não. 68,5? Não. 69? Não. Então tá. Então realmente eu tive um lucro. Mas pegou os meus TP? Ele vai analisar também 4 níveis de TP. Se pegar em mais de um nível, ele vai olhar assim, tá, mas qual foi o que ele pegou primeiro? Foi esse cara aqui, beleza. Se ele pegou primeiro, por exemplo, o 5667, tá? Do que os demais, ele vai considerar o stop loss no 5667, por exemplo, ou no 5667,5, é o que ele pegar primeiro. Por quê? Acontece às vezes, como é de 5 segundos, de, por exemplo, vem a informação de 5667, já pulou 5668, não pegou 5667,5 aqui. Né? Se o meu stop loss fosse 5667,5, eu teria um furo se eu só olhasse esse preço. Mas não, eu olho 4 níveis. Então, pegaria o meu stop loss aqui, por exemplo. Tá? Não sei se vocês conseguiram entender, mas é assim porque ficou assim muito consistente a informação fazendo dessa maneira. E eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona. Tá? Antes de mais nada, para que serve? Qual o objetivo dessa planilha? É o seguinte, vamos supor
que você quer criar um setup, que você fala assim, cara, toda vez que bater uma agressão de... O que, que é essa agressão, antes de mais nada? Agressão em book, né? É exatamente a informação que aparece aqui no Full Flux. Ó. Book e agressão. Tanto é que se eu quero fazer um setup próprio e tudo mais, o que, que você pode fazer? Você põe o robô no gráfico e fica analisando aqui o saldo agressor, analisando o saldo do book, né? E observando o comportamento do mercado. Por exemplo, o preço agora bateu o book, ó, 2.000 de venda, mas o Times and Trade está 1.200 de compra. Ó, tiraram o book e virou comprador. O preço, qual o comportamento dele? Opa, ele desabou. Então quando entrar o book X e a agressão Y, o preço costuma desabar. São essas questões que você tem que analisar, né, para você formular o teu setup no Full Flux. E ele tem outras coisas, por exemplo, bateu a agressão e o book X. Aliás, bateu a agressão Y aqui. Por exemplo, 4.500, bateu. Eu só quero entrar se o preço andar. A partir do momento que bateu 4.500, o preço tem que cair pelo menos 100 pontos. Caiu? Caiu. Aí eu entro vendido a partir do momento que ele caiu 100 pontos, confirmando a agressão vendedora. Tá? Então são essas questões que você pode formular aí no Full Flux, analisando no olho, né? Aí, o que, que a planilha faz? Ela justamente analisa essas questões para você e te sinaliza qual seria o setup e naquele setup qual seria o resultado. Melhor do que você ficar analisando um por um aqui. Mas existe backtest? Sim, mas aí backtest, como eu falei, a corretora não te dá essas duas informações. Aí como que você vai fazer backtest? Não tem como. Né? Você tem que deixar aqui rodando na demo. Só que é difícil, né? Você vai ficar testando, por se tratar inclusive do robô de netting, né? Conta netting, você vai ter que ter. Quer testar 10 setups simultaneamente? O que, que você tem que fazer? Usar 10 contas diferentes. Mas eu posso testar um setup primeiro, depois eu testo outro, depois outro. Só que daí você está testando de uma forma não fidedigna. Por quê? Imaginem que você está testando um setup no mês de eleição e outro setup no mês que não é de eleição. E aí? Eleições americanas, por exemplo. E aí? Vai ser fidedigna a informação? Não, porque são períodos completamente diferentes do mercado. O que você tem que fazer é testar o setup no mesmo período. Imaginem que você está andando num lago com uma bota, tá? Num lago raso com uma bota. Você tem que testar uma estratégia é a bota direita, a outra é a bota esquerda. As duas estão no mesmo momento, no mesmo lugar, tá? E você está testando as duas no mesmo ambiente. Agora, você testa uma bota, vamos dizer, um par de botas no lago para ver se ele tem furo. Aí você vai testar o outro par de botas num lugar seco para ver se tem furo. E aí? O que vai adiantar o teste? Nada. Nada, porque são lugares diferentes. Você tem que testar no mesmo lugar. Mesma coisa você comparar banana com laranja. Não tem nada a ver. Tá? Então você tem que testar no mesmo dia, a mesma coisa, para você ver qual setup é melhor. Tá? Então essa é a vantagem de ter a planilha. Porque eu testo várias combinações no mesmo período. Tá? Então aqui na planilha você pode dizer assim, cara, se bater 2.000 de agressão e o book bater 1.000, beleza? Como que seria o comportamento? Eu usando o book como escora. Né? O que é book como escora? Bateu 2.000 de agressão comprador e o book é 1.000 comprador. Né? Como que seria o resultado? Com stop loss de 5 e take profit de 3. Você acertaria 64% dos trades, tá? E você teria um saldo positivo de 19 pontos. Ok? A relação aqui é aceitável. O que é a relação mesmo? É a divergência de eficiência, tá? Entre compras e vendas. Ou seja, se você acerta 100% das compras e acerta 50% das vendas, você tem uma divergência muito alta, né? Você acerta o dobro na compra do que nas vendas, então a informação não é confiável, tá? Quando isso acontece, aí ele fica desse jeito aqui, ó, baixa relação. Quando a informação é confiável, ele fica aceitável a relação, tá? Aqui nós temos o RRR, que é o relação risco-retorno. O que é isso? É o meu TP sobre o meu SL. Eu sei que meu TP é 60% do meu stop loss, ok? Mas se eu deixar 1 para 1, que é o RR, né, fica 1. O que acontece?
olha só, eu tenho só loss nas vendas e nas compras lucro, então eu tenho baixa relação, tá? Então, isso que é importante. A gente tem que analisar também a relação. Nível de confiabilidade é se pegou o nosso stop loss e take profit nos próximos minutos, tá? Se eu não me engano aqui eu levo em consideração 15 minutos, 10 minutos, tá? Se não pegou, não é uma informação confiável, né? Porque eu vou trabalhar, vou falar que eu tenho um SL de 5, um TP de 3, mas nos próximos 10 minutos, a mínima, vamos dizer, numa compra, né, a mínima foi 3 e a máxima foi 2. Não pegou nem no meu SL nem no meu TP. Essa informação é confiável? Não, né? Ah, mas 10 minutos, não dá pra pegar mais. Dá, mas fica totalmente distorcida a informação, porque daí você pode pegar até do dia seguinte, né? SLTP. Aí perde o sentido total, né, da análise. Teu trade tem que bater rápido, a gente tá falando em agressão, né? Então, com base nessas informações, você formula, tá? Qual o melhor setup. Então aqui você pode ir mexendo, olha, vai te dando o melhor setup. Pode acontecer de, por exemplo, assim, ó, você tem o que é o ideal aqui, né? Nível de confiabilidade bom, aceitável, e você tem uma pontuação total legal e também tem uma média por trade, né? Porque senão o que pode acontecer? Quando fica zero aqui, você pode ser aquele negócio do tô rico, tô pobre, né? Você ganha um trade, perde 2, ganha 3, perde 1, aí fica na média no zero, mas no longo prazo você fica com uma pontuação positiva. Mas essa pontuação positiva pode ser para pagar sua taxa. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Então a gente vai afiando aqui afinando o setup a ponto que ele fique satisfatório. Por exemplo, assim, ó, 51 de saldo, média, 1 ponto por trade. E olha só, 74% de acerto com SL de 5 para TP de 3. 57 trades realizados. Vale lembrar o seguinte, né? Quanto mais informações, melhor, mais trades realizados. Né? Por exemplo, aqui, ó, esse setup do índice. É um setup bom? Se eu não me engano, não era assim. Eu acho que ele é assim. Um exemplo, esse aqui, tá? Você acerta 78% dos trades, confiabilidade legal, ele é aceitável, você tem uma média de trade bom, pontuação positiva, só que teve 9 trades, tá? Ele, beleza, é um trade bom, mas você tem uma base baixa de informação, é um trade perigoso, né? Já o do dólar, você tem 57 trades, não é muito, mas já é bom, né? A gente está falando aí, ó, a nossa análise está do dia 4 do 11, vamos ver aqui, ó, 5 do 11, 6 do 11, e aqui nós devemos ter o dia 9 do 11, tá? Que não está formatado só, vou até formatar agora. Aí, ó, 10 do 11. 9 do 11. Aqui está 1 hora adiantado. Nas análises eu até volto 1 hora. Então aqui nós temos aí 4 dias. Média de 10 trades por dia. Não é uma base muito baixa. Né? É uma base bacana. Aí eu pensei assim, tá, cara, mas beleza, eu tenho essas informações. Mas será que são confiáveis? Será que esses trades aqui deram gain mesmo? Né? Será que esses daqui deram gain mesmo? Aí o que eu fiz? Vamos lá. Eu printei, né, os setups, então aqui, ó, tem o de índice. Esse aqui foi o melhor que eu achei, olha só. Assertividade muito alta, confiabilidade boa e tudo mais. Poucos trades. E também o de dólar, que é esse cara aqui, tá? Peguei essas informações e separei os 10 primeiros trades, aleatoriamente, tá? Peguei só os 10 primeiros que ele estava indicando e coloquei aqui, ó, o número do trade, o preço, a hora, qual é o stop loss do trade, o take profit, qual foi o tipo do trade, que horas que deu o resultado. Então eu entrei aqui e aqui foi o resultado do trade, se foi gain ou loss. Qual foi o resultado que foi apontado pela planilha e se o resultado apontado pela planilha estava ok. Eu validei um por um, todos estavam ok. Como que foi essa validação? Vou mostrar aqui para vocês, olha só. Eu vou mostrar o índice, porque o dólar é muito curto, é meio complicado de ver. Vou até dar uma passada ali no dólar, tá? Mas vamos olhar pelo índice mesmo. Então aqui, ó, nós tivemos, por exemplo, uma oportunidade nesse trade, tá? 14,23. Então aqui, ó, 14,23 foi bem aqui a oportunidade, ok? O nosso stop loss era no 98,200 e o TP no 97,785. Então, stop loss no 98,200, mais ou menos aqui, tá? E
o take profit no 97,785. Então, 97,785. Então, olha só, foi feita uma venda aqui, nosso stop loss está lá em cima, tá? Mais ou menos aqui. Não pegou nele, aí veio aqui e pegou no take profit, tá? 165 pontos. Aí você pergunta, ué, mas não pegou. Pegou sim, olha ali, ó. Tá vendo? Pegou. Aí o que que acontece, tá? Eu venho aqui e anoto. Opa, tá ok, deu gain, né? Foi um trade certeiro, foi uma venda. Daí ele pegou e mandou uma compra aqui, ó. Trade 2, compra. Bem aqui, ó. Não pegou o stop loss, é 235 pontos o stop loss, tá? No índice, ó. Seria aqui, não pegou, deu gain aqui. Aqui foi uma venda, ó. Chegou nem perto, gain aqui. Aqui outra venda, nem perto, ó, ó aqui embaixo, gain de novo. Então eu fui anotando, tá? Para validar o setup. Ó, aqui, ó, deu um loss. Ele caminhou 60 pontos, mas ó, deu loss. Também tem loss, né? Ó, gain, foi uma compra, ó, caminhou pouco, estourou. Então a gente percebe, ó, uma compra de novo, né? Nem baixou aqui o preço. Compra de novo. Aqui foi venda. Ó, 205, mas aí ele caiu, né? Então, até na hora que esse daqui não é nem aqui o trade, ele se encerra aqui, ó. Tá, é o trade 9. Olha só, ele abre medir 8 e sai medir 42, né? Então, medir 8 para encerrar lá, ó, medir 42, ó, ele nem pega 200 e pouco aqui. Então, a gente percebe claramente que as informações são realmente fidedignas, né? São informações que podem ser utilizadas sim na análise, tá? Aí, para validar o dólar, eu fiz a mesma coisa, tá? Eu peguei também o histórico ali, peguei as 10 mais e fui batendo para ver se também, né, fazia sentido. E todas as informações foram condizentes conforme estava no Excel. Olha só, aqui venda, aqui compra, aqui ó, loss, venda, aqui compra, ele estourou aqui num candle, olha lá, compra, aqui ó, loss, compra, estourou esse candle aqui, loss, compra, gain, tá? Então, claramente aqui a gente percebe que as informações são consistentes, né, para que a gente possa analisar e fica muito mais fácil, até me arrisco a dizer que pode ser até melhor do que as informações fornecidas pela própria corretora, né, que é de 1 em 1 minuto, tá bom? Todos os assinantes, seja da plataforma Trader ou de licença vitalícia do robô Full Flux, receberá aí algumas dicas de setups baseados nessa planilha, tá? Vale reforçar que eu não vou enviar a planilha para nenhum usuário, porque ela tem algumas particularidades. Você tem que mexer e tudo mais, a pessoa vai só se confundir, então eu prefiro enviar a informação já bem mastigadinha, já analisada, né? Para que a pessoa não precise ficar perdendo tempo analisando, mas sim deixar o seu robô funcionar, né, da melhor forma possível. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos. Desejo a vocês sucesso, bons trades e bons negócios.